É uma postura confortável para muitas crianças. No entanto, devemos corrigir, pois os prejuízos transcendem compensações articulares. Vem entender os riscos do sentar em W e o que fazer para ajudar a criança a trocar essa forma de sentar. Oi, eu sou a Keila, bem-vindos ao meu canal Movimento aqui de Sênior. Para você que está entrando aqui pela primeira vez no meu canal, aqui no meu canal eu falo sobre o desenvolvimento infantil na primeira infância. Eu trago assuntos para ajudar as mamães a entenderem as fases do desenvolvimento dos seus filhos e poder estimular os seus filhos em casa e poder lidar melhor com cada fase de desenvolvimento de acordo com aquilo que cada uma de vocês acredita. Essa postura do sentar em W é uma postura comumente escolhida por crianças que tenham algum distúrbio motor. Embora crianças que tenham desenvolvimento típico também podem sentar nessa postura em W. Para que a criança tenha algumas compensações articulares e musculares, ela precisa sentar sempre nessa posição, toda vez que ela vai brincar sentada no chão. E nós devemos corrigir quando a criança senta nessa postura. E ficar sentado em W transcende os prejuízos somente para a parte muscular, a parte articular da criança. Vou falar sobre 6 riscos que pode trazer para a criança quando ela permanece por muito tempo, sempre que ela sentar nessa posição. O que essa posição pode trazer de prejuízo para a criança? Número 1, inativação do abdômen. Os músculos do abdômen, os músculos abdominais, executam funções importantes no controle respiratório. E sentado em W, a criança terá uma mecânica respiratória pouco eficiente. Sem contar que nessa postura, os músculos do tronco vão ter pouco trabalho para manter essa postura da criança em W. Por quê? Porque nessa postura em W, a criança vai ter pouco desequilíbrio, ela vai ficar mais equilibrada ali sentada naquela posição. Vai ter também mais estabilidade. Mas isso não seria uma boa coisa? Não. A criança precisa da instabilidade para desenvolver a sua força muscular, para desenvolver o equilíbrio. Quando a gente coloca a criança nessas posições instáveis, em posturas que exijam mais dessa contração dela, que essas musculaturas vão ser acionadas. Então, isso também não está ajudando com ela. E claro que também nessas posturas instáveis vai ajudar a acionar a força dos músculos do tronco, do abdômen, das costas, da perna. Número 2, encurtamento dos adutores da coxa, da perna. A postura em W pode causar encurtamento das musculaturas da parte de dentro da coxa. E essa compensação por conta desse encurtamento é fazer com que os joelhos sejam aproximados, o que favorece o valgismo, ficar com as perninhas assim para dentro e, consequentemente, também pode acarretar a pronação dos pés, que é ficar, em vez do pé aqui neutro, virado para dentro. Se essa criança consegue fazer essa posição em W, então isso também nos mostra que essa criança tem um tônus muscular baixo e por isso essa perninha dela consegue ficar aqui, né? Nessa posição. Então, quer dizer que esse tônus dela, da perna, dos membros inferiores e do seu abdômen, tá fraco, não tá bem estimulado. Por isso que ela não sente dor naquela posição. Por isso que para ela tá confortável. Já para nós que já temos o tônus muscular bem desenvolvido, se a gente for tentar fazer essa posição em W, a gente vai sentir dor. E se a criança sentisse dor, ela ia trocar daquela posição. Mas ali ela se sente confortável por conta também desse tônus muscular que está fraco e que deixa com que essa criança permaneça nessa posição em W, que não é nem um pouco anatômica. 3, sobrecarga na coluna. Primeiro, a gente precisa entender que a coluna não é tão frágil assim. Contudo, como na posição em W, a criança senta em cima do saco e limita a rotação do seu tronco, qualquer movimento nessa postura irá sobrecarregar os discos intervertebrais. 4, alteração no desenvolvimento da dominância lateral. Em geral, a criança vai adquirir e sentar em W lá quando ela ainda é bebê. Lá quando ela começa a sentar e daí ela começa a se preparar para engatinhar, para aquelas crianças que vão engatinhar ou para experimentar posturas diferentes. E aí ali, se a gente não for ajudando e dando esse suporte, auxiliando para que a criança não crie o hábito do sentar em W,
A gente também vai atrapalhar o bom desenvolvimento da dominância manual. A criança precisa estar sentada no chão e precisa ter essa liberdade para se movimentar e para ela manusear objetos para desenvolver a sua lateralidade e também desenvolver a sua boa coordenação motora fina, coordenação visomotora. E quando ela senta em W, por conta dessa posição, ela fica limitada para fazer o giro. Lembra que eu falei agora há pouco? E quando ela não tem essa liberdade, ela não tem muito essa liberdade para fazer esses giros, então ela vai ter um espaço muito pequeno próximo a ela para explorar se ela permanecer nesse sentar em W. Então, às vezes, algum material, algum brinquedo que esteja em uma outra posição aqui, ela não vai ter essa liberdade de fazer essa rotação para poder explorar esse brinquedo ali. Nós temos uma linha média que passa pelo corpo, né, invisível, claro, que a gente precisa fazer essas transposições, né, da direita para a esquerda, da mão esquerda para o lado direito. Por que isso? Porque isso tem relação no período da escrita e no período da leitura. A gente faz essa escrita, né, da esquerda para a direita. Então a criança precisa ter isso no corpo dela primeiro, e o ter no corpo seria essas transposições aqui, ó, ultrapassando essa linha média. E ela também precisa ter essa oportunidade de manusear uma coisa de uma mão para outra, né, de estimular essa lateralidade, estimular preferências com a mão esquerda, com a mão direita, para quando chegar no 7, lá com 7 anos, aí sim ser estabelecido se essa criança será destra, canhota, ambidestra, enfim, em qual tipo de lateralidade em que ela vai se encaixar. Tudo partiu do aprendizado no seu próprio corpo. Quinto, rotação interna das pernas. Devido à inativação dessa musculatura da parte de dentro da coxa e da própria conformação articular da postura do sentar em W, a cabeça do fêmur faz uma anteversão no osso do quadril, o que causa uma rotação interna dessa perna. E essa torção vai causar problema no equilíbrio e na coordenação motora global dessa criança. Sexto, flexão plantar. A criança que se senta em W, ela mantém os pés na flexão plantar, ou seja, é o mesmo ângulo articular de quando a gente fica nas pontas dos pés. E se a criança já apresenta esse comportamento de ficar muito andando nas pontas dos pés, o ficar sentado nessa postura em W vai reforçar e piorar essa situação motora. Vou deixar 4 sugestões para te ajudar a corrigir a criança que está sentada nessa posição em W. E aqui eu vou usar a Laura para ajudar vocês, né? Então eu tô mostrando aqui, ó, na boneca, né, como que seria essa postura em W. Primeira sugestão: corrigir a postura demonstrando ou descrevendo para a criança uma nova proposta de posição que ela pode sentar. Então você pode falar para ela ou você faz e pede para ela repetir. Então pode fazer o sereia, é quando uma perna fica para trás e a outra fica virada para frente, como você pode ver nessa imagem. Você pode também fazer a posição de Índia, quando as duas pernas estão aqui, ó, entrelaçadas, como nessa imagem. Você pode fazer a postura de pernas esticadas para frente, como mostra nessa imagem. Você pode fazer a posição de cócora. A criança está agachadinha com os 2 pés no chão, como nessa imagem. Segunda sugestão: quando a criança estiver sentada em W, você também pode dar comando com as suas mãos, né? Um comando com tato. Então você vai pegar o pé da criança e vai puxando para frente e deixa que automaticamente ela vai mexendo nessa perna e vai escolhendo uma nova posição para sentar. Terceira sugestão: quando a criança estiver sentada em W, você vai dar um leve aperto no joelho dela aqui, ó, no ladinho do joelho, vai dar um apertinho. Também é uma opção, como anteriormente, aqui você vai usar o tato para você estimular a criança com que ela mude. Então esse leve apertinho aqui vai fazer com que ela também escolha uma nova posição. E a quarta é você estimular a musculatura do abdômen por meio de atividades que tragam instabilidade para a criança. Por exemplo, andar descalço em diferentes
lugares, na areia, na grama, na terra, na pedra, na cerâmica, na calçada. Você pode fazer atividades de equilíbrio, como por exemplo andar em cima do meio-fio. Balanço também, brincar de balanço lá no parque também auxilia nesse estímulo. Ou seja, todo tipo de atividade que vai trazer essa instabilidade para o corpo da criança, vai fazer com que ela tenha que mandar, o seu cérebro vai mandar uma mensagem para a sua musculatura, e isso acontece de forma rápida no nosso corpo, mandando para o músculo: olha, contrai aí. Contrai, porque você precisa segurar nessa posição, né? Eu não posso cair. O cérebro, ele tá sempre tentando proteger a ele, né? Para não deixar com que a cabeça seja batida no chão. Então ele tá, ó, manda mais estímulo, vem estímulo, faz estímulo aí, faz força aí nessa musculatura para você conseguir ficar em cima. Isso acontece quando a criança tá andando em cima de uma linha de meio fio, isso acontece quando a criança tá lá no balanço, ela tem que manter um tônus muscular para ficar lá naquela postura, um equilíbrio. Isso acontece quando a criança vai subir em cima de uma árvore, isso acontece quando ela está andando na areia, porque é diferente a areia do que andar em cima de uma grama, por exemplo. Por isso da importância do pé estar no chão. E sem contar que esse pé no chão, aqui ó, é um meio de contato que manda informação para esse cérebro. Então esse pé no chão está mandando uma mensagem para o cérebro da criança e retornando para a sua musculatura para ajudar o tornozelo, o pé, a perna, o joelho a ter estabilidade para andar naquela textura em que ela está andando, naquele terreno diferente. E uma dica bônus: quando a sua criança escolher, por exemplo, sentar, digamos, com a perna afastada, em geral, as crianças que sentam em W, elas não vão ficar com o joelho esticadinho, vai ficar com o joelho um pouquinho dobrado. Então, o que você pode fazer? Você pode ir lá no pé dela, esticar, puxar essa perninha com gentileza, esticar esse joelho e virar esse pezinho para fora. E o joelho também, porque o pé da criança, por causa do W, não tende a ficar assim virado para dentro, então a gente quer dar um estímulo contrário, tá? Então a criança sentou, você percebeu que o joelhinho dela tá aqui um pouco dobradinho, você pega a mão, estica, vira o pé e o joelho para dentro e deixa a criança explorar. Procure o máximo possível não falar demais, não cobrar demais a criança. Você não pode ficar nessa postura, muda de postura, eu já me ensinei para você. Se até então ela tem esse hábito de sentar em W, ela precisa contar com a nossa paciência e com o nosso amor e carinho para ajudar ela, porque ela não sabe que isso faz mal para ela, que isso traz um risco para o seu desenvolvimento. Então, tenha paciência e não desista. Continue, porque agora a gente precisa ensinar para esse corpo que até então fazia desse jeito. Tenho mais uma parte para falar com vocês, porque lembra que eu deixei para vocês de dica de sentar em cócoras? E eu quero falar a importância da gente estimular as crianças a sentar em cócoras. É muito bom para o desenvolvimento dela. Mas antes, eu já te convido, se eu te ajudei até agora, se você está gostando desse conteúdo, deixe seu like para você não se esquecer. E se você quer aprender mais conteúdo sobre o desenvolvimento infantil na primeira infância, te convido mais uma vez, se inscreve no meu canal. Diferentemente do sentar em W, cócoras é a postura considerada mais saudável para a criança, porque tendo em vista a ativação muscular e os ângulos das articulações quando a criança fica nessa postura. Essa é a postura mais indicada para aquelas crianças que andam na ponta do pé. Também vai ajudar nessa criança que senta em W, porque favorece o contato do calcanhar do pé no chão durante a dorsiflexão desse pé. Número 2, ativa as musculaturas do períneo e do assoalho pélvico, que são musculaturas muito importantes para o período do desfraude. 3, estimula o equilíbrio e o tônus muscular, além de facilitar a mecânica da respiração. Número 4, fornece maior estímulo sensorial devido à posição desse pé estar em contato totalmente com o chão. Lembra que eu falei agora há pouco sobre a importância de deixar a criança descalço com o pé tendo contato no chão? Quinto, previne
constipação intestinal, dores de barriga e outros problemas digestivos. Sexto, fortalece todos os músculos do corpo, principalmente abdômen, coxas e panturrilhas. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se você tá com alguma dificuldade ainda aí de ajudar a criança a sair dessa posição em W, conta pra mim nos comentários para eu poder te ajudar. Te aguardo no próximo vídeo do meu canal. Tchau!